Fala galerinha, tudo bem? Se você caiu de paraquedas, assim como eu caí aqui nesse canal, nessa aula, fique com a gente até o final, porque hoje a aula é de matemática e vamos falar sobre triângulos. Isso mesmo. Então, se você gosta desse conteúdo, fique aqui, porque você está no lugar certo. Minha produtora, solta aí a vinheta aí para a gente começar a aula. Ok, já estamos de volta. Nós vamos falar sobre esse camarada aqui, triângulos. O objetivo da aula de hoje é classificar o triângulo, conhecer o triângulo, né? Quanto aos lados, quanto ao tipo de ângulo e quanto ao tipo de triângulo também, tá? Então vamos prestar atenção aqui que a aula começa agora. Triângulos. Como identificar um triângulo, tá? Esse aqui é um triângulo. Veja bem. Nós temos um triângulo. Todo triângulo, ele sempre vai ter três lados, tá? Tá aqui. Lado AC, lado BC, daqui para cá, e lado AB, esse lado aqui, tá? Ou BA, tanto faz. Dentro do triângulo, nós temos os ângulos, tá? Ângulo A, ângulo B e ângulo C, tá? O que é um ângulo? Ângulo é formado por essa reta aqui e essa reta. Eu tenho o ângulo C. Sempre vai ser por duas retas. Dois lados de um triângulo vai formar um ângulo, tá? Assim como esse e esse lado formou esse ângulo. Esse lado com esse lado formou esse ângulo. Então, o nome dado a isso aqui é ângulo. Ângulo está dentro de um triângulo. Logo, a gente tem que entender também que o lado de um triângulo com o outro lado de um triângulo, quando eles se unem ou se encontram, eu tenho um vértice, tá? Isso vai servir para toda figura plana ou toda figura que você vai estudar em geometria. Sempre vai ser a união das linhas daquela figura vai formar um vértice, que é o que aconteceu aqui, tá? O lado do triângulo, o lado C, né, indo em direção ao A, se encontrou com o lado B. Então, esse encontro aqui, quando eu encontro esse lado A com o lado B, né, eu tenho aqui o encontro esses dois lados, eu tenho um vértice, tá? Vértice A, vértice C, ok? Essa linha com essa linha, eu tenho o vértice C. Essa linha com essa linha, eu tenho o vértice B, ok? Mas, posteriormente, nós vamos estudar mais sobre isso aí e vocês vão entender. Vou colocar também exercícios para que vocês aprendam bem, tá? Então, veja bem, num triângulo nós sempre vamos ter três lados, tá? Lado A, B e C. BA, AC e BC. Sempre três lados. Em um triângulo também, nós sempre iremos ter três vértices. Se nós temos três lados, obviamente, nós temos três vértices, tá? Vértice A, C e B. Certinho? Se nós temos três vértices, nós temos também três ângulos, ok? Três ângulos. Ângulo A, ângulo B e ângulo C, ok? Então, quando você se deparar com um triângulo, saiba dessas regrinhas, tá? Da característica dele. Então, quando a gente partir para o próximo quadro, você vai entender que você precisa saber disso para identificar um triângulo, tá? Mais à frente nós vamos entender que tem ângulos que têm lados diferentes, tem ângulos que têm todos os seus lados, triângulos que têm todos os seus lados iguais. Nós temos triângulos que vão aparecer com um ângulo reto, e nós vamos entender também que a soma de todo o triângulo, né? A soma de todos os ângulos internos de um triângulo, somando A, B e C, eu vou ter sempre 180 graus, mas isso nas aulas adiante, tá? Então, vamos pular o quadro aqui. Próximo quadro. Ok, estamos de volta. Agora nós vamos aprender a classificar o triângulo quanto ao tamanho dos lados, tá? Porque tem tantos tipos de triângulo de toda forma, né? Tamanho e ângulos diferentes. Essa forma aqui é quanto ao tamanho dos lados, tá? Lado A, B, C. Qual o tamanho do lado e como eu vou identificar esse triângulo? Como vai ser o nome dele? Aqui nós temos um triângulo isósceles. Ele vai ser chamado isósceles quando esse triângulo se apresentar com dois lados com a mesma medida. Por exemplo,
Se é um triângulo isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida, digamos, se esse lado aqui medir 30 centímetros, obviamente esse é igual, vai também ter 30 centímetros, ok? São lados iguais. Só apenas dois lados iguais, é isósceles. Esse lado aqui é diferente, digamos que esse aqui seja 10 centímetros, tá? Então o triângulo isósceles, ele vai ser considerado isósceles quando dois lados dele forem da mesma medida, forem iguais, tá? Triângulo isósceles, ele apresenta. Agora eu vou apresentar a vocês um triângulo equilátero. Esse equi aqui quer dizer de igualdade, quer falar sobre igualdade, né? Então, o triângulo, ele é equilátero quando ele se apresenta com todos os lados com a mesma medida. Por exemplo, se esse lado aqui tem a medida de 10 centímetros, esse também vai ser 10 centímetros, e esse lado também vai ser 10 centímetros. Equilátero. Todos os lados com a mesma medida. Esse é o triângulo equilátero. Agora, passamos para o próximo triângulo aqui. Triângulo escaleno. Um triângulo vai ser escaleno quando todos os seus lados tiverem medidas distintas. O que é distinta, professor? Diferentes, tá? Se esse aqui, por exemplo, se apresentar com 60 centímetros, essa daqui já vai ser diferente, né? Esse lado aqui é 60. Só observando, já dá para ver que esse lado aqui é maior que esse, né? Ou, não precisa nem dizer que é maior ou menor, só precisa dizer que é diferente. Digamos que esse seja 50 centímetros e esse aqui 40 centímetros, tá? Então, um triângulo, para ser chamado de escaleno, ele deve ter todos os lados diferentes, com medida diferente, tá? Esse é o escaleno. Equilátero, todos os lados são iguais. Triângulo isósceles, dois lados devem ser considerados do mesmo tamanho, deve ter a mesma medida, tá? E um diferente, tá? Aqui todos são iguais e aqui todos distintos, tá? Então, acabamos de classificar aqui os triângulos de acordo com o tamanho dos lados. Agora nós vamos classificar os triângulos de acordo com os seus ângulos. A próxima. Estamos de volta. Agora nós vamos aprender a classificar o triângulo de acordo com o tamanho dos ângulos. Está meio apagadinho aqui, mas dá para ver, né? De acordo com o tamanho dos ângulos. Então já aprendemos a classificar o triângulo de acordo com o tamanho dos seus lados. Já identificamos todas as partes de um triângulo. Agora vamos aprender a classificá-lo de acordo com o tamanho dos seus ângulos, tá? Aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo, todos os seus ângulos são ângulos agudos. Professor, o que é um triângulo com ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, todo triângulo agudo, ele tem os seus ângulos menores que 90 graus. Então, esse triângulo aqui nós vamos chamar de um triângulo com ângulos agudos. Então, nós vamos chamar de acutângulo. Acutângulo. Tá? Acutângulo. É um triângulo com ângulos agudos. Deixa eu trocar de pincel. Ele é chamado de acutângulo porque os ângulos dele são agudos. Agudos, ok? Ângulo agudo. Por quê? São menores, vou botar aqui, ó, menor que 90 graus. Tá? Vou botar, seta para cá, menor que 90 graus. Vocês vão entender bem a questão do 90 graus quando a gente partir para o triângulo retângulo. Esse é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Por que, professor, um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Um triângulo, para ser considerado retângulo, ele tem que ter apenas um ângulo reto. Você não vai ver um triângulo com dois ângulos retos. Só apenas um ângulo reto. É esse ângulo reto aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ângulo reto. E agora aqui o macete aqui, ó. Todo triângulo retângulo, né? Com esse ângulo reto aqui, ele sempre vai ter 90 graus. Apenas esse ângulo aqui vai ter 90 graus, tá? Esse outro ângulo aqui vai ter outra medida e esse ângulo aqui também terá sempre outra medida. Mas esse reto aqui vai ser sempre 90 graus. Professor, onde que a gente vê esse 90 graus? Nesse quadro aqui, por exemplo, a margem dele lá, ó, que faz um L,
é 90 graus. A janela de vocês, os cantos da janela de vocês, dos quartos, das portas, sempre vão ter 90 graus, com exceção daquelas que são arredondadas, tá? A cama de vocês, o canto da cama de vocês, com certeza vai ser também 90 graus, tá? Esse movimento aqui, professor super musculoso, um ângulo de 90 graus. Bom exemplo, né? Ok, então esse é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que se apresenta com um ângulo. Completa aí comigo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo com 90 graus. Muito bem, você aprendeu. O triângulo é considerado triângulo acutângulo aquele que tem ângulos menores que 90 graus, né? Ou seja, menor que 90 graus já é considerado um triângulo acutângulo, com ângulos agudos. Quando você lembrar de agudo, lembra da agulha, que ela fura. E uma agulha não é estreitinha assim? Lembra da ponta da agulha, isso aqui, ó, tá? Passamos então para o próximo triângulo. Esse é um triângulo, né, com ângulos agudos também. Esse é agudo e esse também é agudo. Mas não vamos classificar esse triângulo como um triângulo acutângulo, com ângulos agudos, tá? Porque ele tem um ângulo aberto aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Ou seja, ele passou de 90. Teve essa linha aqui, ó, teve uma abertura maior. Ela veio para cá, ó. Tá? Então já não vai ser mais 90 graus. Ele passou de 90 graus. Certo? É esse ângulo aqui. Então, se ele é maior que 90 graus, nós vamos chamar ele de obtusângulo. Obtusângulo, tá? Ele é maior que 90 graus, tá? Maior que 90 graus, tá? Ah, professor, e esses outros aqui? Para ser obtusângulo com ângulo aberto, ele só precisa ter um ângulo aberto. Se tiver um, já é obtusângulo. Se tiver os três ângulos menor que 90 graus, vai ser acutângulo, tá? Observe que aqui, ó, tem três ângulos agudos. Então, esse aqui, em regra, ele tem que ter três ângulos agudos, tá? Três ângulos agudos. Aqui, ele só precisa ter um ângulo reto para ser considerado um triângulo retângulo. E aqui, ele só precisa ter um ângulo aberto para ser considerado obtusângulo, tá? Ou um ângulo aberto, ok? Então, compreendido bem esse conceito, né? Triângulos de acordo com o tamanho dos lados, triângulos de acordo com o tamanho dos ângulos. Então, vamos aguardar a próxima. Estamos de volta. Agora prestem bem atenção nisso aqui. Agora nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Que nós sabemos já que mede 180 graus. Que mede não, que é igual a 180 graus. Então, veja bem, eu tenho esse triângulo aqui. Nós vimos no exemplo anterior que esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os seus ângulos são menores que 90 graus. São ângulos agudos, certo? E nós vamos aprender agora aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Como assim, professor? Veja bem, num problema de matemática qualquer, o professor colocou um triângulo e deu as medidas para esse triângulo aqui. Ele deu 80 para esse ângulo, o triângulo não. 80 para esse ângulo e deu 80 para esse outro ângulo aqui. Então, 80 mais 80, eu já tenho 160 graus. Mas aí falta a medida desse triângulo aqui. Então, se eu sei que a medida de todos os ângulos é a soma, na verdade, dá 180 graus. 180 graus, isso eu já sei, né? Mas aqui, professor, só deu 160. É porque falta essa medida aqui. Então, 160 mais quanto que vai dar 180? Mais 20. Tá? Então, esse ângulo aqui é 20. Porque 180 mais 20 é igual a 160, perdão. 160 mais 20 é igual a 180 graus. Tá? Você pode fazer de outra forma. Você pode fazer assim, ó. X igual a 160 mais, aqui era x, né?
Não vai fazer nada. Tá. Partimos então para esse outro triângulo aqui. Esse é um triângulo, como vimos na aula passada, ele tem um ângulo reto. Daqui eu já mato a charada. Todo triângulo retângulo, o ângulo reto mede 90 graus. Então aqui eu já sei que é 90 graus. Se eu tenho 90 aqui e tenho mais 20, eu já sei que eu tenho 110 graus. 110, e eu sei que a soma de todos esses ângulos vai dar 180, né? Aí eu faço 180 menos 90 com 20 vai dar 110. Subtraindo esse valor aqui, vai dar quanto? Tempo para você, dá um pause aí para você me responder. 180 menos 110 vai dar quanto? Ou então, você pode fazer assim, outro cálculo. Vamos responder tudo junto. Pode fazer 90 mais, vai dar 110. 110, eu tenho 110. Falta quanto para 180? 70. Então aqui vai ser 70. Tá? 70. Então está faltando, para esse ângulo X aqui, 70. Ok? Ó, 70 com 20 vai dar 90. 90 com mais 90, 180 graus, tá? Então aqui eu já tenho a minha resposta. X é igual a 70. Meu X aqui é igual a 20 graus. E agora nós vamos... para o ângulo... Esse triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo aberto. O ângulo aberto quer dizer que ele mede mais de 90 graus. Então, se eu tenho 110 aqui, 110 mais 35. Mais 35 é esse ângulo aqui. Então, aqui vai dar 5, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Para 180, falta quanto? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Falta quanto? Para 180, falta quanto? Tá? Então, você poderia fazer 145 menos 180. Aí você vai ver que 35, tá? Então, aqui vai dar 10, vai 1, 4 e 3 vai dar 7, com 1 que foi 8, e esse 1 se repete aqui. Então, 180 graus. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar, deixar o joinha, que é para a gente poder gravar mais aulas como essas aqui, tá? Vai ter aulas também que eu vou fazer com bastante exercício para que vocês fixem bem o conteúdo aí na cabeça de vocês, ou seja, para que ocorra a aprendizagem de fato, tá? Fica com Deus, fui!